E agora, pessoal, nós vamos falar de um ponto bem interessante, um case bem legal. Vamos descobrir como a Usaflex utiliza estratégias de growth e CRM para acelerar seu crescimento, fortalecendo o relacionamento com os consumidores em diversos canais. Saiba como a marca combina dados e tecnologias para atrair, reter e reativar clientes, oferecendo uma experiência integrada e eficiente no varejo. Para falar sobre como a Usaflex impulsiona o crescimento e a fidelização com a estratégia de CRM, convidamos ao palco ele, que é professor na Fundação Dom Cabral e sócio da Dito, empresa de tecnologia líder de CRM para varejo no Brasil, mentor de Scale-Ups da Endeavor, investidor anjo de startups e limited partner da SaaSholic, fundo que investe em empresas de SaaS Early Stage na América Latina, formado em comunicação e com especialização em gestão estratégica e mestrado em ciências sociais. Recebam com uma salva de palmas Pedro Ivo Martins, sócio-diretor da Dito. Por favor, Dito, pode se acomodar. Pedro. Sou cliente Dito, hein? E para acompanhar aqui o Pedro, a gente vai convidar agora ela, que é uma profissional com 20 anos de experiência em e-commerce, marketing digital e área comercial, atuando em empresas no setor varejista. Atualmente, ela lidera a área de growth digital da Usaflex, impulsionando o crescimento em frentes estratégicas como comercial, marketplace, mídia, SEO, CRM e comunicação. Por gentileza, Karina Bello, gerente de growth da Usaflex. Por gentileza. O palco é todo de vocês. Muito bom, gente. Bom dia a todos. Muito bem-vindos aqui. É um super prazer estar nessa posição e ter o privilégio de compartilhar uma história tão bacana como da Usaflex. A gente já fez as devidas apresentações aí, é muito legal a gente ver, inclusive aqui na plateia, algumas marcas que a gente tem o prazer de atender. Estou vendo o pessoal do Grupo DAS ali no fundo, pessoal que nos prestigia tanto. E um case muito legal, entre muitos outros que a gente atende no segmento de moda. A gente tem histórias muito legais aí com, além do Grupo DAS, Track and Field, Farm, Animale. E um case que nos dá muito orgulho é o da Usaflex. A gente não veio hoje falar aqui sobre Dito, até porque eu acho que o que tem de mais rico aqui é falar sobre como que isso se transforma em realidade, como é que a marca se estrutura para criar uma estratégia vencedora. Porque eu acho que a tecnologia ela entra para dar escala a uma estratégia vencedora. E isso que a gente encontrou e ajudou também a construir lá dentro da Usaflex. Então, super prazer estar aqui a Karina, para contar um pouco dessa história. Eu vou simplesmente fazer uma intermediação aqui e puxar um pouco da língua dela para a gente poder entender o que eles estão fazendo de diferente. Porque eu acho, gente, que esse mato ainda é muito alto aqui no Brasil. Se a gente for ver as marcas que realmente entendem quem é o consumidor e passam a construir uma estratégia de relacionamento com essas pessoas para criar esse diferencial competitivo baseado na experiência, é muito raro da gente encontrar aqui no Brasil. Ou seja, é uma oportunidade para todos vocês saírem um pouco dessa guerra de produto-preço, construir uma terceira via baseada na relação com o consumidor e como que essa relação pode ser relevante para o consumidor e ele passa a escolher a marca por conta desse relacionamento personalizado que ele cria com a própria marca. Enfim, isso é um pouco do pano de fundo do que a gente vai discutir aqui hoje com a Karina. E aí, Karina, acho que a apresentação já foi feita aqui, mas eu queria que você comentasse um pouquinho, principalmente, a Karina tem um cargo muito bacana, que é gerente de growth. Eu queria que você começasse explicando o que faz uma gerente de growth, até onde vai isso. Growth é uma palavra que geralmente está vinculada muito com o digital, mas não é só isso, Karina? Acho que cada vez mais o growth e o próprio digital está
indo para outros cantos da empresa, né? É isso mesmo. Primeiramente, bom dia. Agradecer pelo convite, né? É um prazer enorme estar aqui, trocando um pouco de experiência e representando a Usaflex. Tá? Então, gostaria de agradecer aí o convite. Falando do Growth, né? Então, fala-se muito, né? Muito voltado, de fato, ao crescimento, né? Então, hoje, uma das principais atribuições do Growth é, de fato, impulsionar um crescimento sustentável dentro dos negócios. Né? Hoje, falando de Usaflex, nós temos, né, nós estruturamos ali a nossa área, né, de digital, transformação digital, em alguns pilares. Né? Então, hoje nós temos um pilar de site, um pilar de omnichannel, um pilar de CRM e um pilar de varejo. E aí, dentro desses pilares, o nosso time atua, né, de forma muito intencional, ali, muito ativa, para proporcionar uma transformação digital nesses pilares. E aí a gente vem, né, hoje nós temos um time relativamente enxuto, mas é um time altamente engajado e competente. Né, por meio desse engajamento, a gente conseguiu, né, eu já estou na Usaflex há 4 anos, então eu entrei lá em 2021 com esse desafio, né, da transformação digital e, de fato, impulsionar e estruturar essa frente de growth. Né, e de lá para cá, a gente vem angariando assim, bons resultados dentro do negócio. Né? Então, dentro da frente de site, por exemplo, a gente teve um crescimento de 1% para 13%, né, de participação da companhia. Né? Então, é um ganho, de fato, muito relevante dentro da empresa. Quando a gente fala ali do pilar de CRM, né, que é um pilar também muito estratégico, hoje esse pilar ele fica dentro do digital e é um pilar que olha a empresa globalmente, olhando ali o cliente, né, globalmente, a gente tem ali... A gente começou a identificar esse cliente omni, né? Então, esse cliente omni é um cliente que ele tem uma participação ali, né? A quantidade de clientes omnis hoje no nosso negócio é no patamar de 11%. Né? E esse é um número importante quando a gente compara com o mercado, ele é super ali em linha, né, com o mercado, e foi um número que a gente adquiriu ali com também pouco tempo de operação. Quando a gente olha ali à frente, né, do Omni, né, o Omnichannel dentro do digital, as iniciativas, as modalidades, a gente passou de uma representação de 3% para 31%. Então, também foi um crescimento muito exponencial. E, dentro do varejo, nós temos uma iniciativa que é a Prateleira Infinita, inclusive, nosso gerente que lidera o time está aqui também, que é o Márcio. Nós tivemos ali uma alavancagem no ano passado muito grande, né, dessa iniciativa de Prateleira Infinita, que é pelo app ali, né, nas mãos dos vendedores, proporcionar, né, o sortimento do site ali também no ponto de venda. A gente, só no ano passado, nós crescemos 180%. Então, assim, a gente trabalha nesse formato, né, de pilar, né, trabalhamos muito em squads e a gente sempre com foco nesse crescimento sustentável do negócio, né, entendendo ali as necessidades e as dores, né, e atuando ali de uma forma ali bem assertiva. Legal demais. E um detalhe importante, gente, isso tudo com uma rede de 300 lojas... Hoje nós estamos com 332 lojas. 332 lojas. E o mais importante, asterisco, todas franquias. Isso, todos. Então, qual que é né, os desafios que a gente tem, Karina, de, né, momento da empresa? É uma empresa que está, né, em ampla expansão. O que são os desafios para lidar, né, curto, médio, longo prazo aí, com essa realidade? Ah, legal. A Usaflex, né, lá atrás, né, trazendo só bem rápida a história dela, nós tivemos um fundo de investimento que veio, né, muito com uma tese, né, de tentar entender o cliente final. Então, é uma indústria, né, antes nós revendíamos somente, né, para B2B, com a entrada do nosso fundo de investimento veio essa tese. Né, como que a gente pode, né, conhecer esse nosso cliente final? Então, a abertura das lojas, ela veio muito em linha com essa necessidade, né, do negócio. A partir de 2021, com a entrada do digital, veio essa questão ali da transformação digital. Né, como que a gente... Por quê? Como o nosso fundo ele tinha muita intenção de abrir o IPO, algumas perguntas estratégicas eram feitas naquele período. Por exemplo, como que está a participação do digital? Como que está o omnichannel dentro da companhia, a estratégia? Vocês estão aplicando ali, né, o modo ágil? Então, eram perguntas importantes. Então, o que nós fomos evoluindo no curto, no médio e no longo
longo prazo. No curto prazo, foi toda essa transformação digital, né, implementações dessas frentes, né, enfim, e fazê-las crescer, né, dessa forma. A empresa ela tem um desafio também a médio prazo, no qual a gente tem para aumentar o nosso produto, né, os produtos disponibilizados ali para as nossas consumidoras, com o intuito muito de aumentar o nosso mercado endereçado, né? Então, é um desafio da companhia, né? Ela ampliou muito já o sortimento e vem diversificando, não só ampliando. A gente tem um exemplo, por exemplo, de um produto nosso, que é a Puff, que ele vem muito com o intuito de atingir um público mais jovem, né? Então, a empresa, a médio prazo, ela tem muito esse desafio, né? Como que a gente pode crescer, né, aqui o nosso sortimento, aumentar o nosso mercado endereçado e continuar rentabilizando em EBITDA e faturamento, né? Então, é um desafio muito forte agora no médio prazo. E quando a gente fala de longo prazo, nós estamos esse ano, né, principalmente no nosso pilar de CRM, com um desafio muito grande ali de B2B. Né? Então, a empresa está com um olhar voltado para a nossa frente de multimarcas. Né? Então, o desafio continua. Né? Nós temos agora um desafio muito forte de solidificar a marca, né? Não somente no varejo, como já está mais solidificada ali por meio das franquias e do digital, do e-commerce, mas também por meio das multimarcas. Então, esse é um desafio que nós estamos trabalhando arduamente desde o ano passado e para esse ano está pegando mais latência, que é essa frente ali de B2B. Legal. E eu puxei esse assunto das franquias, porque a gente sabe, né? Estávamos até conversando mais cedo ali com o Bruno da Lingerie também, que é verdade. Né, uma marca que a gente tem o prazer de atender. E a gente falando, poxa, é um super desafio, principalmente quando a gente tem um canal digital, né, um e-commerce que muitas vezes é visto pelos franqueados ali na loja como, né, um inimigo, como aquela loja que vai roubar minhas vendas. E quando a gente começa a mostrar, eu lembro que teve bastante esse debate ali, né, o tanto que o e-commerce ajuda também a loja e o franqueado, essas barreiras começam a cair, né, Karine? Com certeza, tem que mostrar valor, né? Porque, de fato, há muita... existia hoje, né, em algumas frentes, menos resistência, né, por parte dos franqueados, mas é um trabalho assim de muita proximidade, muita conversa, muita apresentação dos resultados. Quando eles enxergam que aquilo de fato vira chave, movimenta ponteiro, eles começam a se engajar mais. E a gente tem assim uma política, alguns rituais dentro da empresa com esses franqueados. Então, nós temos treinamentos, reciclagens. Quando abre uma loja, né, nós já aplicamos um treinamento para, de fato, trazer tudo que a gente pode oferecer como ecossistema digital. Então, desde a largada ali, desde o momento que ele abre uma loja, ele já tem acesso, né, à nossa agenda, ele já tem acesso ali à nossa prateleira, ele já tem acesso a todas as possibilidades e modalidades para que o negócio dele cresça, né? E descendo nesse detalhe, né, lidar com o lojista. Geralmente eu te perguntei, né? O growth está vinculado muito ao e-commerce. E aí o que você trouxe, né? Poxa, o growth não é só isso, a gente vai lá na loja física, ajuda, né, o franqueado, dá um banho de loja nele sobre o que é digital, justamente para quebrar essas barreiras, né? E aí eu queria que você detalhasse um pouco, né? O que é o principal trabalho do growth relacionado à loja física hoje? Como é que funciona, de fato, esse trabalho? Porque eu acho que para a gente talvez já seja óbvio, né? Mas acho que pode ser muito rico para quem está nos assistindo aqui. Sim. Hoje, dentro do meu time, né, eu tenho a Jéssica Petri, ela lidera muito essa frente, né, da agenda. Né? Então, nós começamos ali, né, quando a gente fala, né, dessa iniciativa, né, de alavancagem e crescimento, né, principalmente nessa solução, né, de agenda. Nós viemos ali por meados de 2023, né, era bem embrionário. Né? Em 2024, né, nós decidimos ali dentro da companhia montar uma squad de CRM e, a partir disso, começar a ter times focados, né, dentro dessa squad. E aí a Jéssica, que é do meu time, ela tem bastante esse foco, né, ali dentro da agenda, porque o intuito é, de fato, acompanhar e o que fez a diferença, que a gente percebeu, né, de 2024 contra 2023, é, de fato, esse acompanhamento próximo. Né? É ir na loja, é entender, está usando, não está usando, sabe olhar, sabe acompanhar, né? Quais são os desafios,
quanto que você está da meta, né? Então tem esse relacionamento, né, próximo de ir na loja. Quando algum consultor ou algum franqueado, eu estou com alguma dúvida, alguma dificuldade dentro de alguma iniciativa, então tá, vamos fazer um treinamento, vamos fazer uma reciclagem. A gente chama muitos parceiros, né, nesse momento, né? Então a Dito também nos auxilia muito nessa parte de treinamento, de dúvidas, porque não é só, né, ter uma solução, né, mas sim você conseguir, né, de fato manusear e potencializar todas as, né, as vertentes dentro daquela solução. Então, o Growth ele entra muito com esse objetivo, né? Como que a gente vai contribuir para esse crescimento sustentável? O que nós precisamos fazer em relação a time, em relação a rituais, né? O que nós precisamos fazer internamente para que a gente consiga atingir, né, esse crescimento, né, da companhia. Perfeito. E só para explicar, né, gente, a gente está falando aqui de colocar uma estratégia de relacionamento com o cliente na mão de cada uma das vendedoras, gerentes de loja, para que elas também atuem nessa frente de conversar com o consumidor, de se aproximar dele, né, Karina? De, né, incluir essa figura importantíssima no processo comercial, que é o vendedor, na estratégia de relacionamento. E aí, pegando carona justamente nisso que você falou, assim, eu lembro que no início a gente colocou, né, essa estratégia, a própria tecnologia em algumas lojas, e aí existia um pé atrás ali, tipo, poxa, é digital, é growth, como assim? Eu sempre, né, fiz de outro jeito, e aí depois que veio a leva inicial, vocês usaram isso também para mostrar para o restante da rede o tanto que era relevante. Conta um pouquinho, como é que foi essa experiência de quebra de paradigma, né, e como é que vocês construíram também uma estratégia de adoção dentro da rede. Que hoje, é como você falou, os novos já são fáceis, né? Agora, os que vieram lá de trás, né, que não estavam acostumados com isso, como é que foi? No início, né, de fato, tudo que é novo, né, e eu acredito que sempre existiu, né, uma certa animosidade ali entre o físico e o digital, né? Hoje, eu acredito que os profissionais estão com a mente, né, mais aberta em relação à omnicanalidade, né? Então, a gente, no início, né, era realmente difícil, porém, sempre tem um que engaja, né? Sempre tem um que, né, aposta, que acredita. Porque, né, dentro dos nossos franqueados tem os mais conservadores, os que não querem fazer nada, e tem os que querem testar, né? Então, por meio desses que estavam dispostos a testar, a gente começa, aí faz um trabalho muito próximo junto com eles. A partir dos resultados adquiridos, eles mesmos começam a fazer ali a troca com os outros. E aí o outro pega e olha, nossa, ele já está conseguindo isso, né, de participação, nossa, mais, né? Olha exato, olha, está dando certo, né? E assim, a Dito, né, falando aqui, né, de forma muito prática, ela veio substituir aquele caderninho do vendedor, né? Porque antes o vendedor ficava lá, anotava no caderninho os clientes, né, o que comprou, quais as preferências, e hoje a Dito ela já proporciona isso tudo dentro de uma plataforma. Então, assim, deixou a vida deles mais prática, de certa forma. Então, por meio desses, né, que testaram, deram certo, a gente começou a apresentar resultados em convenções, né? Então, a gente faz ranking, né? Nós temos reuniões mensais com eles e a gente sempre mostra o ranking tanto de lojas quanto de franqueados. Nós acompanhamos os indicadores bem no detalhe mesmo, né, em relação à taxa de conversão, a ticket médio, em relação à taxa de aproveitamento ali daquela lista. Então, a gente sempre vai comparando eles, né? Tem várias visões de regionais, visões por loja, visões por franqueados, e aí eu enxergo muito que quando nós temos um que acredita e vai junto e os outros começam a enxergar valor, porque no final das contas eles são, né, donos de negócios, todo mundo quer fazer o seu negócio crescer, né? E aí eles começam a testar e a engajar mais, né? Então a Dito foi uma das primeiras ali, né, que começou em 2023. Então hoje ela já tem uma maturidade maior dentro do nosso negócio. Lógico que a gente continua com desafios, né? Porque sempre vai ter um que, né, não vai querer, não vai ter uma resistência, mas assim, a gente sempre vai, de fato, costurando, conversando e negociando ali junto com eles. Então, eu entendo muito dessa forma, que um puxa o outro. Perfeito. E a Karina tocou num ponto aqui, gente, que eu acho que é importantíssimo da gente destacar, que é os indicadores. Geralmente, varejo, a gente sabe na ponta da língua
ticket médio, transações, receita, PA, né? Principalmente quando a gente está falando de loja física. Aí, né, Bruno, a gente começa a ter uma discussão sobre indicadores voltados para clientes. Tem algum? Porque se também não tiver um trabalho lá no nível estratégico, né, Karina, que eu acho que lá na Usaflex vocês fazem muito bem, de olhar também no nível estratégico, né, quais são os indicadores de gasto anual por cliente, de frequência de compra, entre outros que vão, né, taxa de cadastro, como é que está a experiência do cliente na loja, a gente perde uma oportunidade, né? Ou seja, não adianta só estar ali no operacional, a gente precisa ter esse alinhamento também de métricas, indicadores e metas voltadas para clientes ali no nível estratégico. Sim. Agora, descendo um pouco, né, a gente falou de engajamento de lojas, de franqueados. Eu queria entender um pouco mais, assim, né, dentro de Growth. Growth é uma disciplina que vem muito com essa pegada da performance, uma pegada de teste, uma pegada de, né, colocar para funcionar ali mesmo. O que, na sua opinião, funciona bem, o que não pode faltar numa estratégia Omni, como você vem descrevendo aqui? Se puder dar alguns exemplos assim, de ações que vocês fazem que funciona muito bem, acho que seria legal da gente compartilhar. Tá. A gente, como eu disse, né, a gente faz esse acompanhamento muito próximo do franqueado. Então, por exemplo, quando a gente olha ali, desce nesse nível prático ali da agenda, né, nós ficamos responsáveis por todas as segmentações. Então, a gente hoje tem um time, né, quando nós enviamos para esse vendedor, né, enviar uma comunicação para os consumidores, a gente tem um redator que já faz um texto legal, um texto, né, muito alinhado com o posicionamento da marca, né, nós disponibilizamos esse conteúdo. Então, assim, a gente atua muito por trás nessa questão da estratégia, da inteligência e disponibilizar o que eles precisam de fácil acesso, né? Então aí tem essa comunicação, tem campanhas sazonais, né? Vira e mexe a gente consegue aplicar também algo voltado para cashback ali na loja, na ponta de venda, né? Então a gente busca muito essa comunicação, essas aplicações e bem vertente, assim, bem em linha com essa questão, né, das segmentações, do conteúdo personalizado, né, da marca, da pessoa entender que é importante ela ter, não é só você fazer o primeiro impacto, é de fato você criar, estabelecer um relacionamento com o seu consumidor, né, porque senão a gente fica muito parado, né, e pausado só no primeiro estágio, né, não adianta só nós nos esforçarmos como empresa e como marca para disponibilizar tudo o que você precisa para que você consiga impactar, né, na hora certa, com a comunicação correta, se após aquele momento não existe também uma continuidade dessa conversa. Então, nos nossos treinamentos, nas nossas conversas, a gente fala muito dessa importância e da atuação deles durante o mês. Né? Então, assim, todo mundo tem acesso aos dashes, todo mundo tem acesso aos indicadores, às metas. Então, assim, as pessoas sabem como que elas estão, se elas estão indo bem, se elas não estão indo bem, e a gente cobra muito isso, essa atuação durante o mês. Não deixa para o final do mês, não deixa para a última semana para tentar ativar, para tentar aplicar, né, essa segmentação, porque senão não tem tempo. Né? Então, a gente busca muito nesse sentido, né, disponibilizar tudo o que eles precisam de uma forma prática e fácil acesso e incentivá-los para que eles façam ali a parte deles, né, por meio de treinamento, de resultados, né, de convenções, enfim. Muito legal. Eu acabei de ver que a gente ganhou mais 5 minutos aqui, Opa! Então eu vou puxar mais sua língua. Boa. Eu queria, então, né, pegar o último ponto aqui para a gente caminhar para a finalização mesmo, Karina. Você falou, né, sobre esse engajamento das estratégias e tocou num ponto que eu acho que é muito importante também, que é a gente pensar não só no curto prazo. Porque no varejo, não sei de vocês, gente, acredito que aqui, né, todo mundo está em outro nível, mas lá fora no varejo, o pessoal é muito curto-prazista, né? Só pensa no que precisa vender amanhã. Só pensa, né, às vezes o tempo inteiro, cai na tentação de tentar vender para o mesmo cliente o tempo inteiro. E eu acho que a Karina tocou num ponto aqui importante, que é, poxa, não vamos deixar só para o final do mês, estou precisando bater a meta, né? Ao mesmo tempo, como é que eu construo uma relação de engajamento com o consumidor
para que quando for a hora de eu vender mesmo, aquele consumidor está aberto a um tipo de mensagem mais voltada para aquisição, para, né, para conversão. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso, Karina. Você enxerga também dessa forma, assim, o varejo no geral tem ainda esse paradigma do curto prazo, e como é que a gente começa a quebrar um pouco isso para que a gente pense numa relação mais de longo prazo, na relação com o consumidor, que não é simplesmente porque a gente é legal, gente, é porque isso gera receita. Gera receita no médio e no longo prazo. Sim. Dentro daqueles pilares que eu mencionei, que são as nossas atuações, a gente tem ali momentos, né, diferentes. Então, no site, quando a gente olha, a gente tem, de fato, um certo, e como às vezes na loja também, esse imediatismo, né? Porque a gente tem que garantir também o dia, né, a meta do mês, para garantir ali a sustentabilidade do negócio. Quando a gente olha ali para a nossa frente de CRM, né, que a nossa squad, de fato, ela tem esse olhar global para o cliente, né, algo que a gente conseguiu ampliar e crescer, né, por meio dessa squad, a gente percebe o quanto que é importante termos essas conversas, né, ir além do transacional, ir além das conversas, né, só sobre o transacional, a venda do mês, mas ampliar, né, esse olhar do cliente. Então, falar mais de LTV, falar mais de RFV, né, começamos a falar um pouco de persona dentro do marketing. Então, na squad de CRM, a gente consegue ter essa caminhada um pouco mais estruturante e a médio e longo prazo, não tão a curto prazo. Porque ali a gente tem acesso a muitas informações do nosso consumidor e isso nos traz um norte para o dia a dia, nos traz novos testes, novas aplicações. Um ponto que você trouxe, né, sobre o cliente Omni foi um dado muito importante dentro, né, do nosso negócio, né, porque o cliente, quando ele é Omni, ele tem de fato gasto médio maior. E isso é comprovado dentro do nosso negócio, quando a gente compara tanto com o cliente puramente físico com o cliente puramente digital, né? Então, eu acho que é super importante a gente, nós termos, né, olhar para o imediato, mas a gente não deixar de lado esse olhar do cliente, porque o cliente é o que vai manter o nosso negócio vivo. Né? Não adianta só eu querer vender hoje e amanhã ele não voltar, e amanhã ele não aumentar o gasto médio dele, ou ele não indicar a nossa marca. Né? Não tem, né, uma relevância, né? Porque a gente sabe que hoje o esforço para trazer um novo cliente é alto. E cada vez mais é mais caro você trazer um novo cliente. Então, com certeza, você manter aquele cliente ativo para o negócio, ele é mais saudável. Né? Ele equilibra mais ali, né, o nosso LTV. Então, eu acho que é isso, assim, é super importante ter esse olhar para o cliente, né? Pensar de uma forma global e avaliar e atuar em cima disso, né? Não só ter os dados, né? Mas a partir dos dados e entendendo essa aplicação deles ali no dia a dia dentro dos outros pilares. Muito bom. É ser intencional em cima, sim, né, das informações para que a gente enxergue o cliente como um motor de crescimento para as marcas de varejo, né, Karina? Exatamente. Olha, agora o nosso tempo acabou mesmo. Queria ficar falando mais 2 horas aqui com você, mas espero que tenha sido relevante para todos vocês. E, Karina, muitíssimo obrigado Eu que agradeço. por ter aceito o convite. Obrigada. Valeu, gente. Obrigado a todos vocês. Qualquer dúvida, a gente vai estar por aqui.